Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, mais uma aula de língua portuguesa. Esse é o último encontro da nossa disciplina no ano de 2020. Eu quero agradecer pela atenção, pela paciência de vocês ao longo dos nossos encontros e fico na expectativa para que os nossos encontros tenham contribuído para a expansão acerca do conteúdo que vocês já têm acerca da língua portuguesa. Então, nós vamos trabalhar hoje aprofundando a discussão sobre a resenha crítica, que é um gênero de texto argumentativo, que certamente no ensino médio vocês irão estudar de novo, vocês irão ampliar os conhecimentos acerca desse gênero de texto, que assim como o artigo de opinião é um texto argumentativo. Então, se o texto é argumentativo, nós vamos ter aí a defesa de pontos de vista. E é com base nessa informação inicial que eu vou projetar agora o material planejado para a nossa aula, considerando a importância de sempre pautarmos as nossas apresentações, as nossas orientações em um material visual, em um recurso visual que possa lhes ajudar a compreender melhor o tema da nossa aula. Então, hoje nós vamos trabalhar com foco em 3 práticas de linguagem: leitura, oralidade e produção escrita. Vamos trabalhar com foco em 2 objetos de conhecimento: a estrutura e a linguagem da resenha crítica, e a habilidade que nós pretendemos, contribuir para a consolidação é posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como resenha crítica, diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-o como gênero que apoia a escolha de um livro ou de uma produção cultural, podendo servir como referência à consulta na hora de fazer escolha, Então, a gente lê uma resenha crítica para quê? Para nos ajudar a fazer a escolha de um livro, para nos ajudar a fazer a escolha de um programa, pode ser um teatro, pode ser uma dança, pode ser uma exposição, Então, a gente observa que esse texto, resenha crítica, vai nos ajudar a fazer escolhas, porque no texto nós vamos ter a opinião, o posicionamento do produtor, só que essa opinião é baseada em fatos que vão dar origem aos argumentos, certo? Então, vamos agora analisar aqui quais são os elementos que nós vamos tratar nessa aula. Então, como eu já coloquei, nós vamos discorrer um pouco mais sobre a estrutura da resenha crítica e vamos também tratar da linguagem que é explorada, que nós utilizamos que nós podemos utilizar na produção de resenhas críticas, tá bom? Então, nós já aprendemos, e vamos ampliar o conhecimento, acerca da resenha crítica como um gênero argumentativo, que geralmente é publicado em jornais, em revistas ou em sites, e esse texto vai trazer informações técnicas e uma avaliação crítica sobre o produto cultural que está sendo analisado, ok? Então, se for um livro, vai trazer informações técnicas e uma avaliação crítica sobre o livro. Se for uma peça de teatro, também vai trazer informações técnicas e uma avaliação crítica sobre a peça de teatro. E a gente observa que a opinião do produtor da resenha crítica sempre vai estar pautada, baseada em fatos, em dados que vão ser transformados em argumentos. Então, não é um texto que vai trazer um achismo. Eu acho isso, eu acredito isso. Não. Esses posicionamentos adotados pelo produtor da resenha crítica sempre vai estar baseado em informações, em dados concretos reais, certo? Qual é a finalidade da resenha crítica? É ajudar, colaborar, fazer com que o leitor faça uma escolha mais acertada, que ele não faça uma escolha no escuro. Por isso que é importante você ler a resenha para depois comprar o livro. É importante, é possível, que você acesse a resenha para depois escolher o filme, porque o parecer desses especialistas
podem nos ajudar a fazer uma escolha mais acertada. Agora, é muito importante que a gente ressalte aqui que a nossa opinião pode não ser igual, pode não ser convergente com a opinião do autor da resenha. Mas é importante conhecer a resenha, é importante ter contato com esse tipo de texto para depois fazermos a nossa escolha. Nem que seja para fazer uma crítica à resenha crítica. Ótimo, excelente. Mas é importante, muito importante ler esse tipo de texto acerca daquilo que nós estamos procurando adquirir ou acessar. Certo? É importante também ressaltar, né, que todo resenhista costuma terminar seu texto com a avaliação final daquilo que ele está analisando. Então, o resenhista, né, o autor da resenha crítica faz uma exposição geral e depois apresenta uma avaliação final, né, apresentando os pós e os contras de sua avaliação. E a linguagem, gente, utilizada no geral na resenha crítica, né, é uma linguagem pessoal. Apesar de o resenhista apresentar a opinião dele com base em dados, em fatos, a gente vai observar que essa linguagem nunca é pessoal, no geral é impessoal, porque essa linguagem impessoal, no geral, ela produz um efeito de adesão maior. Pelo menos é a intenção, é o propósito, né? Muito parecido com o que acontece no geral com a dissertação argumentativa do Enem, é muito próximo do que acontece na maioria dos artigos de opinião, em que a opinião é trazida, é apresentada, mas não está ali colocada em primeira pessoa, né? O discurso ou é impessoal ou acontece em terceira pessoa, tá certo? Mas, no geral, na resenha crítica, o discurso é impessoal, tá certo? Então, você não consegue identificar a pessoa do discurso, a pessoa responsável pela crítica ou pela defesa daquele produto cultural, certo? Então, agora nós vamos refazer a leitura da resenha crítica que nós analisamos em nossa aula da semana passada, né? O título é Quiroga escreve para crianças de forma inusitada. Então, aqui já no título, nós observamos que na avaliação da autora, né, dessa resenha crítica, Quiroga escreve para crianças de forma inusitada. Outro resenhista pode apresentar um outro posicionamento acerca da produção de Quiroga. Mas, na opinião de Michel Laube, Quiroga escreve de forma diferenciada, né, de forma interessante, de um modo que foge do padrão, né, para crianças. Então, vamos ler o texto e lembrar a sua pauta discursiva, né? A ficção infanto-juvenil costuma ser avaliada com certa condescendência, mais comprometida com a formação do cidadão do que com a formação do leitor. Não é difícil perceber os resultados desse paternalismo. Histórias politicamente corretas da realidade cotidiana ou despertar a consciência para a diversidade social, étnica e religiosa do mundo, frequentemente ganham elogios e adoções em escolas na mesma medida em que sua estética insossa é ignorada. Diante de um cenário assim, é promissor o lançamento de uma coletânea como Contos da Selva, lançada em 1918, do uruguaio Horácio Quiroga, mas talvez mais próximo das narrativas para crianças. O livro chama a atenção por abdicar de um caráter utilitário que emprestaria às suas histórias uma negação ecológica ou um sentido moral. Quiroga obtém esse resultado quase sempre experimentando com as convenções da fábula e do caos. No primeiro caso, em textos como Papagaio Pelado, cujo protagonista se vinga de uma onça que o atacou, indicando seu paradeiro a um caçador, tem-se os bichos que falam e agem como humanos, mas não há lição edificante no desfecho. No segundo, a verossimilhança e coerência narrativa do caos são abandonadas em textos como As Meias dos Flamingos, talvez a mais inusitada de todas, em que os pássaros entram fantasiados num baile de cobras e passam o resto da vida pagando pelo erro.
Resta saber se ambas as soluções, cuja originalidade é louvável, mas externa à fruição estética das histórias, são suficientes para garantir o valor literário de Contos da Selva. A resposta é difícil, até porque há contos que fogem à regra aqui descrita, como a Abelhinha Malandra, fábula tradicional e plausível, ou a Tartaruga Gigante sem a densidade que transforma o relato em literatura. Por outro lado, há qualidades inegáveis na prosa de Quiroga. O classismo elegante, que ficaria bem num texto contemporâneo, e a generosidade descritiva, que torna acessível o mundo até pouco explorado de bichos e plantas das províncias argentinas, lugares onde o autor viveu tantos anos. Somada a isso, a capacidade de comover em construções simples, como a Gama Cega, sobre um veado salvo por um caçador, ou história de 2 filhotes de coati e de 2 filhotes de homem, que mostra uma convivência terna entre as espécies, dão ali ao livro um balanço positivo. Não para transformá-lo num clássico, mas o bastante para ser lido com interesse, quase um século depois de sua publicação. Então, a gente observa que os argumentos apresentados por Michel Laube trazem uma sequência de argumentos que justificam a aquisição dessa obra, né, que pode ser lida por crianças e por adolescentes, já que parte das histórias, né, que Quiroga escreve se aproximam da fábula, mas se distanciam daqueles textos que apresentam sempre uma moral que deveria ser seguida pelo leitor. Então, a gente observa aí que a ausência da moral nesses textos que se aproximam da fábula se configura como uma quebra de expectativa. Porque, no geral, né, ler uma fábula indica que o seu leitor deve aderir à moral que é colocada no final. E o que seria a moral, né? Um princípio, um costume, um princípio que deveria ser seguido pelas pessoas de bem. Então, a gente já sabe que no texto de Quiroga há textos que se assemelham das fábulas, mas que não trazem essa moral. Mas também há textos que são como as fábulas, que trazem todo aquele detalhamento de fatos associados à vida prática e que, no final, trazem um ensinamento que deveria ser seguido por seus leitores. Então, a gente observa que Quiroga, ele apresenta pontos positivos e negativos acerca da obra, apresenta suas justificativas, mas, no geral, diz que a riqueza da obra de Quiroga, né, pode não inseri-la na lista de contos, mas que é uma obra que pode propiciar prazer ao seu leitor. Por isso que ele recomenda que nós, leitores, né, compremos essa obra. E qual é a obra, né? A obra é Contos da Selva, publicada em 1918 e que agora está disponível, né, aos leitores do século XXI. Então, nós selecionamos, gente, do livro didático de vocês, da página 230, as questões 11 e 13. Ainda da página 230, nós selecionamos a questão 16 e da página 231 nós selecionamos a questão 22. Eu solicito que vocês resolvam essa atividade, que vocês enviem para o professor de língua portuguesa de vocês as respostas, e eu reforço o meu agradecimento pela paciência de vocês ao longo dos nossos encontros, né? Então, eu gostaria de dizer que foi um prazer trabalhar com vocês e lhes desejo muito sucesso no ensino médio. Sucesso e até mais vezes.